Comitê Central número 39, edição de 27 de janeiro de 2022. Estamos a escassos dias das eleições legislativas de 2022 e por isso vamos falar de tudo o que merece destaque nesta campanha eleitoral e de outras coisas que se têm passado na campanha, caso contrário a primeira parte do programa ficava mesmo muito curtinha. No Camarada da Semana vamos falar da personalidade que mais se tem destacado por estes dias, aliás, do ser, assim será mais correto, do ser que mais se tem destacado por estes dias, e na sessão de esclarecimento vamos destacar a importância que os pequenos partidos têm no nosso sistema eleitoral. Antes de mais, e convosco, como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores. Para começar, vamos então à campanha. Alberto, Carlos, estamos a pouco mais de 48 horas das eleições, a pouco mais de 24 horas do dia de reflexão, tempo, portanto, para discutir irrefletidamente o que se tem passado nesta campanha. Para onde vai o vosso destaque? Quo vadis? Pensei que ias perguntar para onde ia o nosso voto. Se perguntar ao Carlos era chato. Podia ser embaraçoso, podia ser um momento bastante embaraçoso para o Carlos, não vamos obrigá-lo a revelar. O meu voto vai para o Carlos, pronto, já está, então o meu também, pronto, nesse caso. O teu não pode. Decidido, não se fala mais, não pode. Pois não. E para o Carlos diretamente não, pá. Pois não. Não, pois, não vai para o Carlos diretamente. Imagino que não. Não, eu podia ter feito como António Costa e ter votado antecipadamente por se questões de agenda. Do Rio e do Ventura estivesse correta, não é? Exatamente. Eles achavam que onde se votasse o voto representava, ia para esse distrito. Podia ter optado, exatamente, por ir votar ao Porto, nos candidatos do Porto, mas não, afinal não é assim que funciona. Havia deslocações das populações em massa, o candidato exatamente. Que gostavam. Exatamente, mas não é assim que funciona, mas fica a ideia para uma reforma, eventual reforma do sistema político nacional. Votar para o candidato do sítio onde se estiver naquele dia. Sim, uma pessoa deslocar-se exatamente para ir. Havia muitos votos na mielhada por causa do leitão ao domingo, não é? Muita gente. Sim. E os donos dos restaurantes provavelmente teriam sucesso, uma carreira política de sucesso garantida. A mielhada passava a eleger 70 deputados. Metade da Assembleia da República. Bom, mas portanto, os vossos destaques neste caso. Uma vez que estão cá vocês, deixa o Carlos dizer qualquer coisa séria. Pois então não deixo. Carlos, pelo amor de Deus, então, avança. Há muitos destaques. Muitos e bons, não é? É sempre muito interessante, porque há sempre pessoas que têm guardado uma série de coisas para disparar quando já sabem que não conseguem ter resposta, o que de certa forma é revelador, de certa forma, de alguma covardia, porque agem de forma tática quando sabem que não podem ter resposta. E tem-se visto muito bem a máquina do PS a funcionar. A máquina do PS que quase que ainda usava Rui Rio na altura das internas do PSD, que era alguém com quem se podia discutir e com quem se podia dialogar, e que hoje em dia está ali alguns entre o Salazar e o Hitler. Já se descobriram não sei quantas histórias desde 2000 e não sei quanto, que se descobriram certamente apenas nas últimas 2 semanas, e de repente apareceram estas coisas, mas não é só com o Rui Rio. O PS está em 3 frentes, está numa frente contra o Rui Rio, e daí terem aparecido todas estas histórias, está numa frente contra a esquerda, e eu achei curioso ter aparecido uma senhora popular numa feira e tal, que veio explicar à Catarina Martins que ela podia ter deixado o orçamento ir para a especialidade e discutir e depois fazer uma segunda votação. Isso nas feiras não se fala de outra coisa, nas feiras e mercados deste país. A enorme literacia política nos mercados. Alguém que apareceu ali por acaso, certamente, claro, espontaneamente para informar que a esquerda de facto não fez o seu papel de mansidão em relação ao PS, e também, não vou falar demasiado disso, sobre a iniciativa liberal, que tem sido atacada naquilo que normalmente é atacada nas suas ideias, mais uma vez na última semana, em que aparecem um chorrilho de artigos com citações mal colocadas, com coisas que não fazem nenhum sentido, sempre a atacar ideias que não são defendidas, por haver receio, e não falarei muito a ele, mas por haver receio, por um lado, que ele tenha um bom resultado e isso tenha impacto que ultrapasse os partidos mais pequenos de esquerda, mas também que influencie depois
em termos de política dos outros partidos. Portanto, estas 3 frentes em que a máquina socialista tenha atacado apareceram muito nesta última semana. Mostrar Rui Rio como um ditador zeco, que já desde os tempos da Câmara Municipal de Porto que era assim. Rui Rio, que lembro, foi um dos principais parceiros de Costa ao longo destes últimos 2 anos, em grande parte das coisas que ele fez. Foi ainda usado... Parceiro e apoiante em muitas... Muitas vezes, em muitas sim. coisas, de repente passa a ser um ditador zeco. Esta confrontação da esquerda com as suas supostas incoerências em relação ao orçamento, e o ataque às ideias liberais normalmente são ataques a coisas, a espantalhos que eles têm na sua cabeça em relação àquilo que são. Mas isto é revelador do tipo de pessoas com quem estamos a lidar, que é a máquina do PS, que só sabe fazer uma coisa bem, que é conquistar o poder, mas também, de certa forma, e sem estar aqui a nomear especificamente, porque isto acaba por acontecer, depende muito mais dos jornalistas. Se quiseres, manda um WhatsApp, mandas um WhatsApp e eu no meio aqui, se não quiseres estar tu a nomear. Porque eu acho que depende mais dos jornalistas do que dos órgãos de comunicação social em específico, de quem se dispõe a publicar estas coisas. Muitas vezes coisas que não estão verificadas, que não se faz nada, que aparecem em artigos de opinião como se fossem verdades absolutas, numa altura em que já não dá para responder. Acho que é covardia, é falta de sentido crítico de quem publica sem sequer dar a oportunidade de responder. Mas pronto, são as eleições em Portugal, são o país que temos, é a última semana e já se esperava que houvesse muitas coisas nestas. Não, tem sido por aí. O PS, não tendo muito o que apresentar, ou aquilo que tem que apresentar, para apresentar é desgraçado, tem feito a campanha com base no seguinte: atribui atitudes, afirmações à oposição, mais em particular ao Dr. Rio e ao PSD, e depois critica essas atitudes e essas posições e essas afirmações que são falsas. O PS inventa uma postura por parte da oposição. O Dr. Rio é a favor já não sei o que era, a prisão perpétua, outra coisa qualquer, mas também se disserem que é a favor da castração química ou física, também são capazes disso. Eles são capazes de dizer qualquer coisa sobre que o Rui Rio terá dito, quando não disse, e depois criticam essa invenção que eles próprios criaram. E tem feito a campanha com base nisso, que é muito sujinho, mas é o Partido Socialista em ação, e o grande publicitário que eles foram buscar à reforma, pelos vistos, que era um sujeito lá, um Paixão Martins, qualquer do tempo de Sócrates, não é? O Dr. Costa vai buscar tudo do tempo de Sócrates, menos o próprio Sócrates. O próprio Sócrates veio sozinho, não precisou do Dr. Costa para aparecer por aí. Mas agora, e hoje ouvi mesmo há muito pouco, há coisa de uma hora, ouvi que para reforçar a campanha vinham aí pesos pesados, vinha aí desculpem os meus cães, peço muita desculpa. Não vinham os meus cães, mas vinha o Manuel Alegre, vinha o... E para quem era mais? Era o Francisco Assis, que entretanto foi posto em recato, já não é crítico da geringonça. E mais o Sérgio Sousa Pinto é que não tem entrado muito em campanha. É engraçado, isso, não é? Também fiquei surpreendido. Só sacou isto, precisa a coisa ser mesmo muito, muito grave para pedirem a Sérgio Sousa Pinto para aparecer. Quem apareceu também, o que apareceu também foi um António Costa numa versão boazinha nesta semana, não é? É um caso de bipolaridade. Tínhamos, no início da campanha, tínhamos o Dr. Costa, o primeiro-ministro cheio de basófia da maioria absoluta, e agora nesta segunda semana temos o Sr. António, que é o político nascerão, que quer dar-se bem com toda a gente, que é uma simpatia e que quer entender-se com toda a gente. Só para sondagens são capazes de ter tido alguma influência nisso, não é? Achas que sim? Eu notei essa transformação do Dr. Costa em Sr. António e achei também um dado interessante desta segunda semana de campanha. Em relação a Rui Rio, ao nazizinho, eu não sei se por acaso o Carlos, tu estavas a dizer que, portanto, o Rui Rio estava ali algures entre Salazar e Nazi. Eu não sei se o nazizinho é abaixo de Salazar ou fica mesmo entre Salazar e Nazi. Não sei se nazizinho, convinha se calhar esclarecer isto, porque parece uma questão importante do ponto de vista político. Bom, em relação ao Bloco de Esquerda e ao PCP, parece haver algum desespero que levou a uma intervenção de Francisco Louçã. O Francisco Louçã interviu
interveio, e para dizer que o Bloco de Esquerda está perante provavelmente o ponto mais importante da sua história, numa altura em que pode haver necessidade de viabilizar um governo de esquerda, por todas as formas evitar que se forme um governo de direita. Acompanharam esta intervenção, que vos pareceu? Do Louçã não sabia. Confesso. Exatamente, é Francisco Louçã, mas com pena. Sinto-me como o Rui Rio quando foi sim. informado que o Marcelo tinha chamado o Rangel para falar com ele. Pois não, é que Francisco Louçã... não faço a mínima ideia. Exatamente, aqui é um bocadinho mais grave, que num novo contrato com o PS, será a maior responsabilidade da história do Bloco de Esquerda. Tudo para que não haja condições para que um governo de direita volte a governar em Portugal. É aquele também sabido gosto pela rotatividade democrática, claro, tem que o Louçã claro. Exatamente. Alternância com ele. Também Jerónimo de Sousa está de volta, felizmente, está tudo bem com Jerónimo de Sousa, a pedir convergência e, portanto, neste momento toda a gente quer ser amiga de toda a gente. É um final de campanha num tom bastante simpático, eu diria, bastante afável, em que toda a gente pretende dar-se bem com toda a gente. Alberto e Carlos, mais algum aspecto? Mais um bocadinho, o PS faz um acordo pré-eleitoral com o PC e o B no sentido de aprovar o orçamento, e tudo isto foi em vão, não é? Pois isso poderia, se os votos depois corresponderem, mas quer dizer, dá a ideia que, dada esta amizade toda e esta vontade de diálogo, este ecumenismo todo, dá a ideia que se calhar não valia a pena ter ido para eleições. Eu por acaso tenho dito que não acredito que o PS fosse capaz de apresentar um orçamento diferente que pudesse ser aprovado pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, porque isso seria assumir que não era necessário ir para eleições e que seria uma enorme perda política ou uma derrota política para o PS e que envergonharia o PS. Eu esqueço-me sempre de uma coisa, que é o PS não tem vergonha. Não tem vergonha. Pois. Portanto, quem tem aquela torrente de casos que teve ao longo destes 6 anos, estar aqui a assumir implicitamente que foi para eleições por jogada política e não por não poder negociar, se calhar nem é assim tão estranho. Se calhar, se o PS tiver maioria com o Bloco de Esquerda e o PCP apresenta o orçamento que podia ter apresentado em novembro de qualquer forma, e se calhar nessa altura até com a CDU e o Bloco de Esquerda já um bocadinho fragilizados, que tudo indica que irão perder ambos deputados, se calhar vai assumir mesmo, olha, fomos ali porque nos apeteceu, porque achámos que podíamos ganhar a maioria absoluta, então lançamos o país. Era só para ver se dava, era giro. Estamos cansados. Exatamente. Apetecemos ir de férias, apetecia fazer uma remodelação sem chatear a malta. Claro. Giro talvez fosse, não digo que fosse interessante para o país, mas giro era o resultado destas eleições ser igualzinho ao das anteriores. E haver de novo uma geringonça e aprovar-se o mesmo orçamento. Tudo igualzinho. Parece improvável. O mesmo resultado tudo igual à 10ª. Isso sim seria ótimo. Do ponto de vista humorístico, seria estupendo. Eu agora que estou a pensar nisso, é o resultado pelo qual eu estou. O que é que eu posso fazer como eleitor para garantir que o resultado é fazer a mesma coisa, não é? Fiz nas últimas eleições. É fazer a mesma coisa. O mínimo e o máximo. E a cautela não votar em nenhum desses 3 partidos, pelo amor de Deus. Não, mas acima dos interesses do já país já há quem vote. São os interesses da comédia, não é? Eu percebo. Exatamente, são os interesses da comédia muito acima dos interesses do país. As eleições já tiveram uma vantagem. Tiago, desculpa. As eleições para mim já tiveram uma vantagem, que foi ontem pude ouvir, eu fui forçado a ouvir, porque nas condições que estava, tinha que estar a olhar para uma televisão, e conheci melhor a senhora do PAN, que eu não conhecia muito bem, de facto. E eu via dizer e prometer, ou exigir, melhor dizendo, como é que era um alfa pendular que unisse todas as capitais de distrito. Portanto, um alfa pendular para todas as capitais de distrito. Não era todas as casotas de cães e... Isso deve ser depois um intercidades, daqueles urbanos, aqueles suburbanos. Sim. Depois vai de cada casota do cão canil em canil. De canil em canil até a estação central do alfa pendular. E depois do meio do alfa pendular parte realmente depois um TGV para Madrid. O Madrid. Então isso lança assim as bases para um interessantíssimo acordo pós-eleitoral, não é? Com um certo e determinado partido que tinha projetos muito giros a esse nível.
E um interessantíssimo delírio, quer dizer, no tempo de Sócrates só lidava com o TGV, não é? Agora é o Claro. TGV e um alfa pendular entre todas as capitais de distrito. Parece-me viável e uma excelente maneira de gastar dinheiro que temos Barato, a mais. parece barato, viável, em exatamente. conta. Exatamente, sim. Depois um Intercidades, lá, que liga aos canis, de facto. Pois, canis e gatis, atenção, gatis? Gatis. Não sei como é que se diz. Acho que é gatis. Mas, é que talvez seja gatis. Então, pronto, tiveste a oportunidade de conhecer melhor a senhora do PAN e também de ver o Comandante Ventura. Também foi bom, já valeu a pena ver o Com o Comandante camuflado, Ventura. não é? Eu não sei se aquilo é Exatamente. legal, por acaso. Alguém falou no assunto. Eu não sei se é legal. Pois, é possível Nos campos de paintball é comum usar-se. É verdade. Não estou a brincar, pá. Vocês nunca jogaram paintball? Não, Já, mas já. mas estive na tropa, né? Eu também, pouco tempo, mas tive. Também O quê? eu. O quê? 66,67% do Comitê Central esteve na tropa? Esteve na tropa. Artilharia Prestígio, sim, senhor. vendas novas, pá. Sim, senhor. Olha, E agora eu ia citar uma frase em latim que acho que havia para lá, mas eu não me lembro. Né? Tem a ver com bifanas, com Devia ter, certeza. pá, não Com sei boas fazer. bifanas. Gostosum bifanorium, qualquer coisa assim desse género. Bom, talvez seja isto capaz de estar a descambar um bocadinho e por isso é melhor pôr travão à coisa e é a altura certa para agradecermos ao Azeite Talismã e aos Hotéis Vila Galé o apoio que têm dado ao Comitê Central e também, muitíssimo importante, como é óbvio, mais importante na verdade que tudo o resto, é agradecer aos nossos espectadores e ouvintes